você tem uma Bíblia, abra a Bíblia, 1 Reis, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, amém? 1 Reis, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Quem já achou, diga amém. Diz assim: aproximando os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser o quê? Ser homem. Eu gosto dessa palavra aqui, ó. Foi o que o Davi falou para o filho dele: ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que o quê? Prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Amém? Diga graças a Deus. Eu gostei dessa palavra, podemos assentar. Irmãos, eu quero conversar com vocês, né? Geralmente, quando você ouve essa palavra prosperidade, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas: prosperidade é dinheiro, é a teologia da prosperidade. E as pessoas se condicionaram à ideia, a maioria das pessoas, que prosperidade só se refere a dinheiro. E não é dinheiro só, não. Vocês estão me entendendo? Eu fui dar uma pesquisada aqui no Aurélio para ver o que significa prosperidade. E diz o seguinte: acréscimo significa prosperidade, opulentar-se significa prosperidade, enriquecer no conhecimento, enriquecer financeiramente é prosperidade, desenvolver-se significa prosperidade, crescer, venturoso, feliz, afortunado, melhorar e ter bom êxito. Diga glória a Deus. Todas essas palavras que eu disse para vocês estão no Aurélio, dizendo que isso significa prosperidade. Diga glória a Deus. E eu quero nesta noite conversar com vocês e quero falar exatamente sobre a importância de prosperarmos, a importância de a nossa vida ser acrescida em todos os sentidos, a importância de melhorarmos. É a colocação realmente mais adequada para aquilo que eu quero falar nesta noite. Amém? A Bíblia diz que existia um homem chamado Davi, era o nome dele. Ele era rei de Israel e foi o melhor rei que se tem conhecimento que o povo de Deus realmente teve. E esse homem, ele experimentou uma prosperidade, uma melhora. Porque no começo da vida dele, quando Deus o escolheu para que ele fosse o substituto do rei que dominava toda a região e toda a área na época, o rei Saul, ele morava em Belém de Judá e também tinha a função de cuidar de ovelhas. Geralmente a função de cuidar de ovelhas era uma função que era dada àquele que, na verdade, no meio da família, tinha talvez menos importância. Aquele filho que, na verdade, não gozava de um certo prestígio, ele ia fazer um trabalho mais pesado, o serviço mais pesado, que era geralmente o serviço que os outros não queriam fazer. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele tinha vários irmãos, mas sobre ele repousou a responsabilidade de cuidar do rebanho da sua família, de cuidar do rebanho do seu pai, que tinha muitas ovelhas. E ele passava a maior parte do tempo nas campinas, tomando conta de ovelhas. Ele não tinha tempo, porque esse trabalho era um trabalho árduo, um trabalho pesado, um trabalho que exigia do pastor uma vigilância constante por causa dos lobos que devoravam as ovelhas. E era um trabalho que exigia uma atenção, um cuidado constante, de manhã, de tarde, de noite. Em qualquer momento o pastor tinha que estar atento
atento e com os olhos bem abertos para poder proteger as ovelhas. Porque a ovelha não tem noção de perigo. Ovelha é uma presa fácil. E ela depende do pastor para tudo, para se alimentar, ela necessita de cuidados. E ele então se dedicava a essa função, e ele gostava de fazer tudo isso que ele fazia. E o fato de estar lá nas Campinas, para ele, era um momento bom, porque a própria solidão da função do trabalho fazia com que ele constantemente estivesse interagindo com Deus, conversando com Deus, fazendo hinos para louvar a Deus, e ele mantinha então com Deus um devocional profundo lá no lugar onde ele trabalhava, no lugar onde praticamente ele vivia. Até que um dia, um profeta foi até a casa dele, eu vou encurtar a história para não demorar muito, e quando chegou na casa dele, está lá no 1 Samuel, capítulo 16, ele chegou ali, o profeta, com o objetivo de escolher um dos filhos do pai de Davi, chamado Jessé, porque um dos filhos dele seria ungido para ser rei. E vocês sabem da história que chamaram todos os filhos de Jessé para passar diante do profeta, para que o profeta pudesse realmente receber a revelação de Deus. Chamaram o primeiro, Tamar, veio todo forte, todo opulente, com pinta de rei. Até o profeta se enganou, pegou a vasilha de azeite, disse: esse aí deve ser o escolhido de Deus. E quando ele se aproximou, Deus disse: não é esse. Ele disse: tem outro filho, tem outro filho, manda chamar. Aí chamaram o outro era mais bonito do que o primeiro, Samar, forte, alto, boa pinta, com jeito de rei. E quando ele vinha se aproximando diante do profeta, o profeta, com a vasilha de azeite para colocar sobre a cabeça dele, se aproximou, se impressionou com o jeito do rapaz, ficou empolgado, pegou a vasilha de azeite. Quando ia colocar na cabeça do rapaz, Deus disse: não é esse o meu escolhido. Aí Deus foi logo dando uma lição para Samuel: Samuel, olha o que eu quero te dizer. Eu sou Deus. Eu não vejo como você vê as coisas. Eu não vejo como o homem vê, disse Deus. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O homem julga pelo exterior, olha para a aparência, olha para o exterior das pessoas, disse Deus. Porém, eu, o Senhor, olho para o coração. Diga glória a Deus. Eu olho para o coração. 1 Samuel 16, 7. Eles sentaram para comer, e Samuel perguntou para o Jessé: já passaram todos os teus filhos? Não falta nenhum? O Jessé: falta um, é o Davi, que está lá nas Campinas agora. Samuel disse ao profeta: olha, nós não vamos comer enquanto você não me mandar buscar ou não chamar esse filho que você tem. É o Davizinho. Alguém foi lá chamá-lo, e quando ele veio, que ele entrou em casa, ele nem sabia o que estava acontecendo. Chegou às pressas, cheirando a esterco, trabalhando duro. E quando ele entrou na sua casa, que o profeta olhou para ele, aquele rapaz ruivo, ainda pequeno, um garoto ainda, que ele olhou para aquele rapaz, ele sentiu o toque de Deus e sentiu aquela empatia espiritual, sabendo que ele estava diante de alguém que Deus estava escolhendo. E ele se aproximou, e quando ele se aproximou, Deus disse: eis aí o meu escolhido. Diga glória a Deus. E ele foi lá, colocou óleo na cabeça dele, e quando colocou óleo na cabeça dele, o profeta disse que a partir daquele momento, ele era rei em Israel. Diga glória a Deus. E Deus então começou um preparo que durou 10 anos, para ele poder assumir o trono. Ele sofreu, fugiu. A vida dele virou de cabeça para baixo depois que ele foi ungido, e passou por todo um processo, passou a morar no deserto, se escondendo na caverna de Adulão,
se passou por louco para poder fugir da perseguição de Saul, que mantinha 3.500 soldados procurando Davi, vasculhando toda a região para poder tirar a vida do Davi. E ele então, depois que passou por toda aquela dificuldade, Deus deu o trono para ele quando ele estava preparado. Diga glória a Deus. E quando ele estava preparado, que ele recebeu o trono, ele tornou-se um grande rei. Apesar das falhas, das imperfeições bem comum dos homens, ele era um homem segundo o coração de Deus, diz a palavra de Deus, totalmente comprometido com o reino. E diz a Bíblia que ele foi abençoado, ele foi um homem de muitas conquistas. Ele ganhou tudo na força, tudo no grito, tudo na batalha. Ele teve que lutar muito para poder obter as suas conquistas. E depois então que ele conquistou, que ele realmente estabeleceu definitivamente aquele reino, ele ficou velho. E quando ele ficou velho, ele precisava então passar toda a função para o seu filho. E o filho escolhido foi o Salomão. E ele sabia então que agora ele ia passar a função para Salomão, e Salomão precisava fazer tudo direitinho para que pudesse então a nação ser abençoada. Para que o povo pudesse ser abençoado, era necessário então que Salomão absorvesse toda a visão de Davi e se deixasse dirigir por Deus, porque Davi sabia que se ele se deixasse dirigir por Deus, o reino dele não tinha como dar errado, ele não teria como se realmente fracassar, mas ele seria abençoado e atingiria todos os objetivos. Diga glória a Deus. E a primeira coisa que Davi disse para ele foi isso: seja homem. Seja homem. Não seja um menino, não seja um fracote, não seja um indeciso, não seja um confuso, mas seja homem, de posição, de determinação. Primeira coisa que você tem que ter, essa firmeza, essa decisão, essa coragem, essa força de poder dirigir um reino. E para dirigir um reino você vai ter que ser homem, vai ter que ser corajoso, vai ter que ser decidido, vai ter que ter coragem para poder tomar as decisões. E depois de tudo isso, de ter essa coragem, disse Davi, você vai ter que se deixar dirigir por Deus. Se leve pela palavra de Deus, se dirija pelos ensinamentos de Deus, pela lei de Deus, pelas orientações de Deus. E se você então se deixar dirigir por Deus, se deixar levar por Deus, se deixar influenciar pela palavra do seu Deus, e guardar os seus estatutos, e fazer da maneira como Ele está mandando você fazer, saiba de uma coisa: você vai prosperar, disse o Davi. Você vai prosperar, as coisas vão dar certo para você, você vai ser bem sucedido, e os resultados do seu reinado vai ser de opulência, de resultados onde todos vão se admirar por tudo aquilo que Deus vai fazer, se você tiver essa firmeza. Diga glória a Deus. Olha, isso foi falado por Davi, sob inspiração de Deus, há milhares de anos. Os anos se passaram, o tempo mudou, mas as regras de Deus continuam as mesmas. Você que está aqui nesta noite, as conquistas suas talvez sejam conquistas diferentes daquelas. As conquistas quais você procura, com certeza não são parecidas com aquelas conquistas, mas as regras de Deus continuam as mesmas. Deus não quer que a sua vida retroceda. Deus não quer que a sua vida dê para trás. Deus entende que se você se envolver com Ele, você vai experimentar a prosperidade dEle. E quando eu digo a prosperidade de Deus, eu não me refiro somente à sua sobrevivência financeira, mas é aquilo que Deus entende, que a palavra entende por prosperidade. É quando realmente você consegue melhorar em todos os sentidos.
É quando você percebe que a sua vida é conduzida por Deus e o resultado dessa condução feita por Deus da sua própria vida implica em resultados de melhora, em resultados de bênçãos, em resultados de prosperidade real, tanto no sentido material, tanto no sentido de relacionamento familiar, de convivência, de afetiva. Em todas as áreas, Deus então tem a intenção de fazer com que você seja uma pessoa que dê certo. Deus não quer que você seja um fracassado. Deus não quer que você seja uma mentira. Deus não quer que você seja uma pessoa frustrada por conta de não conseguir, de não atingir e de não obter resultados em sua própria vida. A intenção de Deus é de abençoar você, é de fazer uma vida, é dar para você uma vida e fazer da sua vida uma verdadeira referência de bênção, para que o nome dele seja glorificado na medida em que as pessoas olharem para você. Diga glória a Deus. Mas olha, mas aí é que vem um lado necessário, que é o lado do posicionamento humano. Vejam bem o que Deus falou usando Davi para o seu filho Salomão: guardar os ensinamentos, ser fiel a Deus. E quando você lê essas coisas, você vê que elas se repetem para todos os homens bem-sucedidos da palavra de Deus. Deus falou a mesma coisa para Josué, que foi a mesma coisa que foi falado para Salomão. E Deus fala para você nesta noite aqui, você que está aqui na casa de Deus. Você para assim e pensa: como é que está a minha vida? Quais são os resultados que você está tendo na sua vida? Como é que você tem vivido? Você tem acertado em algumas coisas e errado em outras? Será que você está conformado com as coisas que não prosperam na tua vida? Será que você está simplesmente se acomodando e achando que não tem nada o que fazer com respeito às situações que você não dá certo? Um dia desses, um rapaz conversando comigo me disse: pastor Paulo, me ajude, ore por mim. Eu disse: por quê? Ele disse: eu sou um rapaz bem sucedido, passei num concurso público, tenho um salário respeitável, me dizendo ele, não tenho necessidade financeiramente de nada, e me sinto, até certo ponto, uma pessoa muito próspera em termos financeiros, porque eu tenho uma condição de vida que a maioria dos brasileiros não tem. Eu disse: e aí? Ore por mim, porque eu me sinto extremamente fracassado no que diz respeito a relacionamento e convivência com pessoas. Já fui noivo 4 vezes, ele disse assim para mim. As 4 vezes, as noivas desistiram de mim, ele falou assim. Eu não sei o que é que acontece que dá errado, que eu não consigo me acertar com ninguém. Eu estou vendo os meus amigos casarem, alguns deles já têm filhos, outros já têm filhos adolescentes, e eu estou aqui marcando passo, tentando me acertar, e eu não sei o que acontece, que a minha vida em termos afetivos e pessoais, ela é um fracasso, ele falou para mim. Eu não me considero um péssimo partido. Eu estou querendo casar, pastor Paulo, e não estou conseguindo. Eu disse: vai lá na igreja que tem um bocado de irmã que eu conheço que estão querendo resolver esse problema. Falei para ele assim, ele começou a rir. E ele então começou a me falar exatamente da dificuldade, da frustração que ele estava tendo, exatamente por não conseguir resolver essa parte da vida dele. E ele estava se sentindo um fracassado. É isso que eu quero dizer para vocês. Às vezes o fracasso as pessoas sentem em determinados pontos da sua vida. É quando ele não consegue se resolver nessa área, ele não prospera nessa área. É quando ele percebe que nas suas convivências, nos seus casamentos, ele tem que casar muitas vezes, porque ele nunca consegue ser bem sucedido em um relacionamento.
quando a pessoa percebe que alguma coisa de errado com ele, que ele deve ser um problema, porque as coisas com ele nessa área não funcionam. Outras áreas funcionam, mas em outras áreas não funcionam. Ele é bem sucedido em parte. Em algumas áreas ele consegue ser bem sucedido, mas em outras áreas ele não consegue experimentar prosperidade. É quando o sujeito percebe que ele não consegue melhorar, não consegue evoluir como pai, não consegue evoluir como marido. Ele percebe que o casamento dele não passa por esse processo de melhora, de prosperidade. Cada ano que passa a coisa fica pior, fica mais difícil. Ele começa a se arrastar dentro de relacionamento, porque ele perdeu a capacidade de administrar até mesmo o seu relacionamento, o seu casamento e a sua convivência. E ele começa a sentir as perdas dentro dessa situação. É quando você percebe que alguma coisa deu errado, que a prosperidade não chegou na sua postura e na sua posição de pai ou de mãe, onde você começa a perder, que a sua influência é pequena, que você começa a perder seus filhos, que você não consegue mais influenciar seus filhos. Todas essas situações que você vai perdendo reflete exatamente a falta de prosperidade em algumas áreas da sua vida, que consequentemente vão gerar tristezas e amarguras, porque você consegue até certo ponto atingir objetivos e ter algo em determinada área, e de repente você pode ter até dinheiro, mas em determinados pontos você percebe que você não consegue sentir a verdadeira prosperidade. Deus, baseado pela sua palavra, Ele diz que quer dar para mim e para você vida abundante. Diga glória a Deus. E a vida abundante, falando pela palavra de Deus, ela funciona, ou ela existe muito dentro dessa questão ligada à nossa família. Deus não quer que você perca seus filhos. Deus não quer que você perca a sua família. Deus não quer que o seu lar venha se deteriorar. Deus não quer que você experimente fracassos e derrotas e situações de perdas total dentro das suas convivências e dos seus relacionamentos. Deus está querendo te abençoar, mas para que Ele possa abençoar, você precisa ouvir os ensinamentos dEle e se dirigir pelos estatutos dEle. Por quê? Porque se você se dirigir por Deus, você não vai escolher a pessoa errada. Se você se dirigir por Deus, você não vai ensinar seus filhos da maneira errada. Se você se deixar dirigir pelos estatutos de Deus, todas as decisões que você tomar, elas serão acertadas. Por quê? Porque estarão pautadas naquilo que Deus tem falado para você. E se você se deixar influenciar por Deus, você não vai errar, porque Deus nunca erra, segundo o que diz a própria palavra de Deus. Você pode errar, mas Deus não erra. Deus não erra. Aí o que acontece? Vem a prosperidade para a sua vida, para a nossa vida. O que vai acontecer é que você vai conseguir influenciar a sua família. Você vai conseguir ver os resultados acontecendo. Mas você para, e agora, pastor? Eu estou perdendo essas coisas, eu estou vendo e analisando e fazendo uma análise da minha vida. Eu acho que eu não sou próspero no sentido de família, eu não sou próspero no sentido de relacionamentos, eu não sou próspero nisso, não sou próspero naquilo, e de repente você realmente percebe a ausência da prosperidade em várias áreas da sua vida. E eu digo para você, se você está com Deus, a situação pode mudar para melhor, porque Deus tem como mudar as coisas. É por isso que nós servimos a Deus. E o primeiro posicionamento é pensarmos como somos, pensarmos como agimos. E depois então de detectarmos os pontos que de repente estão neutralizando a ação de Deus por impedimentos causados por nós mesmos. Na medida então que nós corrigirmos e ajeitarmos as coisas, Deus vem e começa a fazer as coisas acontecerem. Assim foi com a vida de Salomão. Ele foi um homem abençoado, e diz a Bíblia que uma das coisas que ele pediu para Deus foi sabedoria. Diga glória a Deus.
Quando ele teve que pedir alguma coisa para Deus, ele pediu sabedoria. E talvez seja isso que precisamos pedir para nós: sabedoria. Porque quando você tem sabedoria de Deus, você sabe como conduzir a sua vida, você sabe como conduzir as suas finanças, você sabe como conduzir os seus relacionamentos, você sabe como conduzir a sua família, você sabe como conduzir os seus filhos. E essa sabedoria de Deus não deixa você perder o rumo, não deixa você perder o foco, mas de alguma forma ela sempre te conduz a situações onde você não vai sofrer perdas, mas onde você vai experimentar a bênção de Deus, no sentido falado por Davi, onde tudo vai ser bem sucedido para você. Diga glória a Deus. Então nesta noite, de repente você está parado e pensando: eu quero viver essa plenitude de prosperidade de Deus na minha vida. De repente essa prosperidade está faltando para você até financeiramente falando. De repente você tem vivido ultimamente no vermelho. No vermelho, no vermelho, no vermelho. De repente você está refém do seu cartão de crédito. Às vezes acontece com as pessoas isso. E tem pessoas que vivem muitas vezes com dinheiro do amanhã pagando hoje, e vivendo em situações de crise e preocupações constantes. Mas eu digo para vocês, biblicamente falando, que Deus tem interesse de mudar essa situação. E tem. Não é uma teologia da prosperidade, não. É uma promessa de Deus de abençoar a sua vida. Que nós servimos a Deus porque nós entendemos que nós temos um Deus que abençoa. Mas saibam, para que Ele resolva tudo isso que você precisa, que você entende que Ele precisa resolver na sua vida, passa por um posicionamento seu, por uma postura sua. E o posicionamento que você tem que tomar para que você experimente essa prosperidade plena na sua vida, se chama obediência a Deus. Diga comigo: obediência a Deus. Quando você se posiciona e obedece como propôs Davi, aí ele diz: serás próspero e bem sucedido. Obedeça a Deus. Faça um voto de obediência a Deus, de acerto com Deus. Olha, em alguns posicionamentos, Deus diz assim: olha, obedece e fique tranquilo que a promessa se cumpre. A única chave que abre a maioria das bênçãos de prosperidade para a nossa vida é a obediência. Não tem outro jeito. Não tem acordo, não tem negociata com Deus, não tem dar isso para receber aquilo, que não funciona. Tem que ser obediência. A maioria das pessoas estão achando hoje que resolve o seu problema de falta de prosperidade dando altas quantias para a igreja. E não é isso, isso não é verdade. Tem pessoas que vendem tudo que tem para dar para a igreja para poder começar a experimentar uma situação de prosperidade, e não é isso que a palavra de Deus diz. Você pode vender tudo que você tem, você pode pegar seu carro, vender e dar tudo para a igreja, porque isso não vai comprar bênção nenhuma de Deus. Sabem por quê? Porque Deus não vai providenciar a prosperidade para a sua vida numa situação de barganha: dá isso que eu te dou aquilo. Nós temos que tomar cuidado, senão nós ficamos achando que nós podemos fazer negociatas de barganha com Deus, de dar R$100 para Deus e Deus dá 1.000 para você, de dar 1.000 para Deus e Deus dá 200.000 para você. E isso não é a proposta de Deus. Você pode dar tudo, você pode até dar seu corpo para ser queimado, diz a palavra de Deus, mas tudo que você fizer não pode ser por barganha, tem que ser por amor. Diga glória a Deus. Por amor, sem na espera de uma volta fundamentada numa barganha. E tem muita gente que está entendendo isso. Tem pessoas que se desfazem dos seus bens: vou dar tudo para a igreja,
Porque de repente o pastor falou que se eu der tudo para a igreja, Deus vai me dar 3 vezes mais. Isso aí é barganha. Quem é que não quer isso? Quem é que não quer dar 100 para receber 500? Você vai lá, você comprou, não tem compromisso com Deus e achou porque Deus vai ter que levar, e não funcionam assim dessas coisas. Sabe por que não funciona dessa forma? Porque Deus não se deixa enganar, irmãos. É a Bíblia que diz isso. Saiba que se você quiser receber dele, ele tem tudo para dar para você, mas tudo que ele tem para dar para você não vai ser baseado no que você está dando financeiramente para ele, para receber uma troca financeira. Tudo que ele tem para dar para você é baseado na promessa dele, e é a promessa que só funciona na nossa vida, fundamentado na nossa obediência, porque diz a palavra que quando nós obedecemos, você não chega nem a pedir a Deus, ele vem e já acrescenta automaticamente na sua vida. Por quê? Porque quem disse isso foi Jesus. Foi Jesus. Então às vezes a nossa vida não está experimentando essa prosperidade porque está nos faltando obediência. Está nos faltando obediência. E nós ficamos achando que nós podemos negociar isso com Deus. Não dá para negociar. Ou nós nos submetemos às regras dele, a forma como ele vê as coisas e como ele quer as coisas, ou então nós não experimentamos o melhor de Deus para nós mesmos. O melhor de Deus só é possível então experimentarmos quando nós nos adequamos, quando nós nos submetemos, quando nós começamos a fazer as coisas para Deus por amor, não por barganha, não por troca, mas por amor e por causa do nosso desejo em obedecê-lo por amor ou em amor. E quando isso acontece, nossa vida vai ser próspera como a vida de Salomão. Que as pessoas se admiravam com a casa dele, se admiravam do estilo de vida dele. A rainha de Sabá, quando esteve na casa dele, tudo ela ficava admirado. A mesa dele, as coisas que ele tinha, o palácio dele, a vida dele, o estilo de vida dele. A Bíblia diz que todo mundo se admirava e percebeu uma prosperidade visível na vida dele. Mas essa prosperidade era possível porque ele pediu sabedoria a Deus, e o pai dele disse: faça desse jeito, porque se você fizer desse jeito, você vai ser próspero e bem sucedido. Diga glória a Deus. Então faça do jeito de Deus. Faça do jeito de Deus. E dê a Deus a chance de fazer valer a promessa dele sobre a sua vida. Amém? Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar no nome de Jesus. Amém? Foi muito bom ficar com você até agora. Eu agradeço pela sua audiência, por ficar conosco acompanhando o nosso programa. Eu quero aproveitar agora e quero convidar você para estar conosco na Igreja do Evangelho Quadrangular, que fica ali na rua Raimundo Corrêa, 355, no bairro do Monte Castelo. Quarta-feira nós temos 3 concentrações, 9 da manhã, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. E às 7h30 da noite eu estou lá para trazer uma palavra para você, para orar por você que está com problemas ou passando dificuldades e precisando de oração, precisando de ajuda. Domingo temos o culto da família, sexta-feira o culto da libertação, 9 horas da manhã e 7h30 da noite. Eu também convido você. Terça-feira tem um culto de oração. Sua presença vai ser muito importante. E olha, eu agradeço muito pelo fato de você nos acompanhar pela televisão e convido você para estar conosco na Igreja Quadrangular. Tá certo? Vamos fazer uma oração? E se você, porventura, estiver interessado em entrar em contato conosco, está aqui o nosso e-mail na tela, é prpauloguilherme@hotmail.com. E vamos ser amigos no Facebook, é só procurar Paulo Guilherme no Facebook que você vai achar. Nós podemos então sermos amigos e conversarmos muito, tá certo? Vamos orar por você, por sua casa e sua família? Senhor nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, eu oro agora pelo lar dessa pessoa, pela casa dessa pessoa, pela família dessa pessoa que me acompanha na televisão. Peço que a tua bênção venha até esse lar, que o Senhor Deus repreenda todo problema, toda briga, toda contenda, toda desunião, toda miséria, tudo aquilo que não presta e que não vem de ti, que porventura tenha atingido essa casa, esse lar, essa família, que esses males sejam repreendidos em nome de Jesus. Que essa pessoa seja abençoada, tenha vitória e tenha a resposta das suas orações feitas a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Amém? Olha, fica com Deus e até uma próxima oportunidade. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim.
e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não.